Portanto, neste vídeo vamos então fazer a configuração e a instalação de um proxy no pfSense. Já temos o pfSense configurado de acordo com estas regras. Temos aqui uma máquina que será então o cliente e vamos então começar a filtrar a informação via proxy de forma a que esta máquina não possa então aceder à WAN. Portanto, aqui fora nós vamos ter então a WAN. E aquilo que vai então suceder é, vamos filtrar os conteúdos e, neste caso, as páginas, utilizando o Squid. O pfSense contém, portanto ele já está instalado, nós já conseguimos aceder, tem neste momento as regras por defeito, que será então permitir aceder a qualquer página na internet. Portanto, estamos a navegar. Em termos de configuração do próprio sistema, nós temos então que a configuração que fizemos, que é só neste momento a green, que será então a primeira interface, e portanto em termos de conexões que nós temos aqui na rede, só temos então a green, o IP que ela está a obter é então o IP que está a ser fornecido pelo próprio firewall, portanto o servidor da DHCP não deve ser o firewall, mas aqui evita a existência de mais placas. Portanto, nós temos então, a nível dos serviços no DHCP, temos o serviço de DHCP Server que está a funcionar, portanto, não vou agora explicar aqui o funcionamento do DHCP em termos de funcionamentos, mas o firewall pode realizar essa operação. De qualquer forma, deve ser quase sempre um servidor interno à rede para funcionamento. Estamos a ver então que o DHCP ele pode trabalhar tanto para a rede, que é LAN, portanto para a LAN, para a Green, para a Orange, que será então a rede, e foi algo que eu já expliquei, ainda aqui não é este, que já expliquei aqui no outro exemplo, ou seja, existem estas áreas que estão normalmente definidas num firewall, a zona green que é um local onde temos a LAN, uma zona que é então uma zona orange onde estão colocados os servidores públicos, uma outra zona que será uma zona blue, ou considerada de blue, que será então normalmente uma zona onde temos equipamentos wireless, portanto para clientes e fornecedores que possam aceder à nossa empresa fisicamente, ou e então também para autenticação, ainda podemos ter outras zonas, mas depois existe então uma outra zona que será então considerada a zona red, que é então o WAN no qual nós podemos trabalhar. Existe aqui também um router, porque normalmente a configuração é feita, o ISP dá-nos então uma ligação até ao router e nós do router depois fazemos uma ligação para o firewall e aqui aplicamos proxies e as regras de firewall. Existe aqui uma outra zona green neste caso porque podemos ter um outro firewall que está aqui representado por uma coisa que é a SAN, por uma Storage Area Network, onde vamos então ter, neste caso na SAN, onde vamos então ter os servidores de dados, para não permitir depois que os utilizadores acedam livremente ao conteúdo que se encontra aqui disponibilizado. Ok, considerando então estas premissas para trabalharmos, temos então que na Orange, nesta zona Orange, não temos o DHCP habilitado, porque aqui na zona Orange não deve de existir tráfego originário por parte dos servidores e, como tal, se alguém se instalasse, entre aspas, dentro desta zona Orange, recebia automaticamente IP e, portanto, isso não é o correto. Aqui, os servidores, e como se tratam de servidores, têm todos IP estáticos. Portanto, daí a razão pelo qual a Orange não tem DHCP. Na zona Blue, já podemos então colocar o DHCP. Normalmente aqui, o DHCP, dependendo também daquilo que é feito, e na utilização, por exemplo, de APs, portanto, Access Points, onde podemos colocar informação através de MAC addresses, portanto, fazendo então reservas específicas para determinados MAC addresses para esses APs, para esses Access Points. Ok, dito isto, vamos então ao objetivo aqui do vídeo. Aquilo que pretendemos fazer é então bloquear o acesso a páginas através de conteúdo. Existe então, normalmente no Squid, o Squid é então, estou a escrever em maiúsculas, no Squid Proxy é então um dos mais utilizados a nível da internet, porque contém. Isto está um bocadinho lento. Alguém deve estar a pisar aí o cabo do wireless, não? Ok. Portanto, temos então aqui o Squid. Ele pode ser instalado em termos de serviço propriamente dito em qualquer servidor open source e não só, mas também, neste caso, é muito utilizado por sistemas de firewall,
portanto, por aplicações de firewall, como o caso do pfSense, IPFire, IPCops, Smoothwalls, Untangles, etc. Portanto, onde vamos buscar diretamente quais são as listagens e, neste caso, o funcionamento do Squid e depois as listagens para utilização. Nós vamos utilizar, portanto, o Squid. Existem também outros, como sejam, por exemplo, o caso do Duns Guardian. Já agora vou aqui falar Duns Guardian. O Duns Guardian é também uma outra espécie de Squid. Ele é muito mais utilizado e tem algumas características interessantes também a nível do Smoothwall, que é também uma firewall também muito conhecida e utilizada, mas baseada em Linux. Esta que estamos a trabalhar, o pfSense, é baseada, portanto, em BSD. Portanto, vamos aqui ao sistema, vamos, neste caso, ao package, e nos packages, vamos, não temos ainda nenhum pacotes instalados, temos aqui Available Package, e vamos então escolher, temos aqui, por exemplo, o Duns Guardian para instalar, vamos então instalar, onde é que está aqui o Squid? Ele deve estar aqui para baixo. Se calhar roubaram daqui o Squid, levaram para casa. Realmente uma lula de vez em quando grelhada não sabia mal. Ora, aqui temos então duas versões, o Squid 3 e o Squid. Muitas das vezes eles são incompatíveis. O Squid 3 é mais rápido, tem um motor e um algoritmo de funcionamento mais elevado, mas contém exatamente também mais falhas. Vamos, neste caso, instalar o Squid e depois, para além de instalarmos então o motor, vamos necessitar então do Squid Guard, que vai trabalhar tanto com o Squid como com o Squid 3. Portanto, este pode então ser instalado tanto para o Squid 3 como para o Squid. Com o Squid 3 é possível fazermos também filtragens de informação que esteja encriptada com SSL. Isso depois poderá ser mais para a frente que eu faça um vídeo sobre isso. Portanto, vamos então instalar aqui o Squid. Vamos confirmar. Isto deve ser relativamente rápido. Portanto, a instalação do pacote, porque ele não é assim muito grande. Durante a altura em que estamos a fazer a instalação do pacote, não é conveniente andarmos aqui a navegar, porque por vezes ele para o download ou a instalação e, portanto, vamos aguardar. Até lá, ele vai nos 25%, a seguir vem 26%, depois 27%, 28%, e, portanto, aprendemos a contar quando estamos a instalar o Squid. Eu vou parar o vídeo e depois, quando isto estiver instalado, eu regresso, senão vocês aprendem a contar até 100 e é uma chatice. Portanto, depois de termos então instalado e termos aprendido a contar até 100, se viermos agora aqui aos serviços, nós vamos então verificar que temos o Squid Guard Proxy, que está então instalado. E serviços, temos então o Proxy Server, ok? E o Squid Guard Proxy. Instalei o Squid Guard. Não era para instalar o Squid Guard. Enganei. Bom, vamos então agora aqui ver, neste caso no Proxy Server, o que é que nós temos. Portanto, aqui qualquer coisa devo-me ter perdido ali na contagem. Já lá vamos. Portanto, em termos de sistemas, o que é que o proxy vai então a definir? Portanto, em primeiro lugar, vamos dizer em que rede é que ele vai então começar a filtrar os pacotes. E, portanto, ele vai começar a filtrar os pacotes na LAN. Portanto, tudo aquilo que passa da LAN e que vai então para as outras redes, é aí que ele vai aplicar então essas regras. Temos então, para permitir todos os utilizadores nesta rede, Transparent Proxy. Este Transparent Proxy implica que durante a configuração do proxy ele vai utilizar as ligações normais, porque quase sempre, agora vamos aproveitar para definições, vamos aqui ver, por exemplo, nós no browser, quando temos aqui na configuração da LAN, identificamos aqui qual é o proxy. Ups, não é isto, desculpem. Aqui, aqui não é? Configurações da LAN.
Não, é de baixo. Utilizar um servidor proxy. E parece que não sei trabalhar com isto. No avançado, colocamos então aqui agora o servidor proxy. Isto é porque eu, como não utilizo estas cenas dos proxies, não sei. Tenho que aprender. Portanto, neste caso, utilizamos então o proxy. Quer isto dizer que, e agora voltando aqui novamente aqui ao desenho, em termos de ligações, o que é que sucede? Normalmente, e há aqui um conjunto de pessoas que fazem, ou pelo menos os fabricantes fazem muita confusão entre serviços proxies e serviços, portanto, de firewall. O firewall limita ligações em termos de protocolos de transporte, nomeadamente TCP, UDP, são normalmente esses os de transporte, como e também portas, acessos a portas. O proxy vai fazer a verificação dos URLs, portanto, do conteúdo que vão dentro dos pacotes quando estão a passar. Eu agora fiz aqui este desenho, mas não estou aqui a fazer nada. Portanto, em termos de firewall, aquilo que o firewall vai fazer é quando eu quero aceder, por exemplo, a uma página web que esteja aqui no exterior, não é? A página web, esta ferramenta de desenho não me ajuda muito, ou eu também não tenho muito jeito. Por exemplo, se eu quiser então aceder aqui www, por exemplo, sap.pt, a minha ligação que está a ser estabelecida originalmente, portanto aqui por este computador, será, em termos de endereço, aquilo que sai será então o IP do SAP, resolvido depois por DNS, e temos depois no porto 80. Ora, se eu quisesse evitar então que as ligações de que este cliente não pudesse aceder a este site do SAP, eu tenho então duas formas de fazer. Ou bloqueio, neste caso, o acesso a qualquer uma das portas à porta 80, portanto não permitindo então passagens à porta 80, mas neste caso não só ao site da SAP, como também a outros servidores HTTP que existissem aqui, portanto eu estaria a bloquear a passagem, neste caso, a passagem, isto é o contrário, a passagem então não faz mal, fica assim. A passagem, portanto, daqui para um porto 80, que é aquele onde os servidores estão a funcionar, e bloqueio para todos, ou então posso bloquear em termos de firewall, bloqueando diretamente para este IP, definindo que a regra, portanto, que independentemente da porta, está a bloquear então o IP onde está alojado o sapo. É isso que o firewall faz. Já no caso de um proxy, tem uma outra característica. Portanto, ele vai olhar, agora não sei fazer aqui um pacote, ele vai olhar, mas porque isto é um pacote, ele vai olhar diretamente para o pacote, vai inspecionar o pacote e vai verificar informação que se encontra escrita, portanto, aqui no pacote, dentro do PDU, pode ser também a nível do URL, pode ser informação que esteja então dentro do conteúdo que está a ser inspecionado. Portanto, ele pode fazer uma verificação, uma validação do conteúdo que vai então no próprio pacote. Normalmente, aquilo que sucede, que é aquilo que estamos a fazer, dentro do próprio firewall temos também instalado o proxy. Mas não quer dizer que isso aconteça. Muitas das vezes podemos ter o proxy, ter a existência de um outro proxy, e antes da ligação ser estabelecida, esta ligação é enviada primeiro ao proxy, é feita a autorização e só depois é que o proxy então encaminha os pedidos, para a firewall. São duas coisas distintas. Temos então esta ligação, quando o proxy está numa outra máquina, ou então temos a ligação que neste momento nós vamos estabelecer, onde o proxy está instalado dentro do próprio firewall. Portanto, esta é a situação que vamos então utilizar. Na alteração aqui do proxy é quando indicamos então o IP e a porta onde vais trabalhar. Portanto, bypass proxy for para estes IPs, podemos então criar logo uma lista de utilização. Bypass proxy para redes que são dentro do RFC 1918, portanto as redes, neste caso, redes privadas, vamos então dizer que sim, porque se tivermos no nosso desenho servidores com os quais estamos a trabalhar na WAN, ele não permite então a passagem. Vamos então habilitar o login. Onde é que vão ficar os logs? Depois temos também o logo rotate. Logo rotate indica de quantos em quantos dias é que os fecheiros de logs vão então ser comprimidos e vão então ser criados novos fecheiros de log. Portanto, a rotação, vamos fazer uma rotação de 7 em 7 dias. Esta é a porta do proxy onde vamos então aceder para fazer configurações. Qual é o nome que vai ficar então visível em termos de quando tentamos aceder? Podemos então dizer que será então proxy proxy.grsi.local, por exemplo. Okay?
Qual é a linguagem que vai então ser utilizada? E temos agora aqui formas diferentes de utilização, portanto, do algoritmo em termos de pesquisa dessa mesma informação. Todas elas têm pesos e características diferentes que depois devem de ajustar em termos para trabalhar. Portanto, temos então, vamos então fazer aqui o save. Ok, save aqui da página. Portanto, já temos então aqui o save da página. O upstream proxy implica o quê? Implica que este proxy esteja debaixo do outro proxy. Portanto, ainda é possível nós termos um primeiro proxy e depois termos um segundo proxy e, portanto, o pedido, antes de ser enviado diretamente para o firewall ou para a WAN, passa então por dois proxies. Portanto, um upstream proxy será então um outro proxy para onde a informação ainda é filtrada, com outros conteúdos, e com isto ganhamos, eventualmente, portanto, rapidez, porque um proxy pode tratar de determinadas queries e pesquisas aos pacotes e outro trata de outro tipo de informação. O cache management, e isto é importante, o cache management, portanto, o proxy tem também uma outra característica. Para além de estar a filtrar os conteúdos, o proxy pode então também realizar uma outra tarefa, que é o de aliviar a largura de banda. Isto é, se este utilizador quiser... Epá, estas setas estão um bocadinho nervosas. Se este utilizador quiser então aceder à internet, um primeiro utilizador faz um pedido. Vamos considerar que é aquilo o proxy, afinal estava bem. Faz um pedido, daqui depois o pedido é então feito, porque o pedido é então feito pelo firewall ao servidor SAP, por exemplo. O servidor SAP dá a resposta portanto, neste caso, ao firewall. Utilizando então aqui NAT, esta informação fica armazenada dentro do conteúdo do proxy, e por isto é que é a gestão, e depois o proxy dá-nos então a resposta ao cliente. Ora, se porventura um outro cliente vier e realizar a mesma ligação, se o conteúdo, o TTL, o time to live desse conteúdo que existente aqui na cache do servidor ainda não tiver escutado, ele, quando fazemos o pedido, ele dá imediatamente grande parte do conteúdo para aqui. Então, com isto, fica aumentamos a velocidade de acesso para o cliente em termos de acesso, porque o conteúdo já se encontra dentro do próprio proxy. E então, nesse sentido, existe aqui, obviamente, uma questão de espaço com o qual nós temos que gerir para a utilização. Portanto, ou damos demasiado espaço para ter maior conteúdo ou não, ou então, portanto, com menos espaço. Depois, temos também o sistema no qual vai ser guardado os conteúdos que vêm então das páginas que são então requisitadas pelos clientes. Existem então aqui diferentes normas, cada uma delas tem características diferentes que podem então verificar. Portanto, temos aqui o proxy. Temos aqui, por exemplo, qual é o tamanho do objeto mínimo, qual é o máximo, outra forma de fazer, neste caso, a reposição da informação que fica guardada, e inclusivamente é possível, por exemplo, não fazer o cache de determinados conteúdos, e Enable Offline Model permite então que nós tenhamos acesso ao conteúdo mesmo que não exista ligação, portanto, da WAN. Mesmo que não exista ligação, o utilizador consegue sempre consultar parte da informação que esteja nesta mesma cache. Portanto, temos então agora aqui a parte da cache. Portanto, isto pode e deve ser alterado consoante as características que temos. Temos agora aqui o acesso a controles. Como o próprio nome indica, temos allowed subnets. Nós vamos então identificar qual a rede que pode então aceder, neste caso, à internet. Vamos então colocar aqui a nossa, 192.168.10.0/24. Se tivéssemos ainda mais redes, e não esquecendo, olhando aqui para o desenho, por acaso não tenho aqui as redes, mas para esta rede Blue, se quisermos então neste momento que enviar aqui para a rede Blue não deve conseguir ir à internet, porque não estamos a permitir, onde é que está aqui a máquina, já a perdi, porque não estamos a permitir esta mesma rede. Portanto, temos aqui de definir que redes é que podem utilizar. Depois, como o próprio nome indica, unrestricted IPs, portanto IPs que não vão ficar sem qualquer restrição.
Hosts que ficam logo banidos, mesmo que apareçam lá, portanto são banidos e não conseguem ir, portanto hosts a nível de IPs. Temos agora aqui uma whitelist e uma blacklist. Conceitos relativamente a whites e black. Tudo o que tiver dentro da whitelist consegue passar por cima das regras existentes no proxy. Ou a blacklist, independentemente das regras, ficam então banidos e não podem aceder, portanto, à internet. Temos então agora aqui External Cache Managers, portanto é possível ainda termos a cache, esta memória que nós há pouco no Cache Management, olha, acabei por não gravar, esta Cache Management que temos aqui pode ainda ser, ficar de uma forma externa. Tenho agora que voltar novamente a colocar aqui a rede. 24, não é? Isto é barra 24. Portanto, a cache pode então estar noutro local. E agora temos ACL Safe Ports, ou seja, quais são as portas com as quais podemos então trabalhar. Vamos então dar a porta 80 e a 443, são normalmente as portas de funcionamento com as quais ele permite aceder. E aqui a porta 443. Okay? Save. E agora temos agora o Traffic Management. Qual é que é o máximo de download? Aqui temos o máximo de upload size, portanto, isto pode então ser definido. Quer dizer que podemos ter aqui algum quality of service, isto é, minimizar e criar larguras de banda específicas por user ou por ligação, com tamanhos máximos de uploads e de downloads. Per host throttling, portanto, quanto é que podemos então alterar? Isto pode então ser tudo configurado. E temos extensões, about quantas capas é que ainda podem, se tiver quase a fazer um download, se tiver atingido o limite, verificar quantas capas mais é que ainda pode fazer o limite para além desse download, etc. Por aí fora. Authentic settings, portanto, em termos de autenticação, neste momento estamos a trabalhar com o proxy sem qualquer autenticação, mas é possível e depois, mais para a frente, vamos aqui fazer uma autenticação, por exemplo, ou no LDAP ou então num domínio, ou seja, o utilizador e as regras, para poder ir à internet, ele tem que estar autenticado, neste caso numa AD ou numa LDAP, para podermos então poder aceder à internet. Finalmente, se não tivermos isto, podemos então utilizar utilizadores locais, que podem então ser feitas aqui através do User Manager. Portanto, temos de ter aqui uma base de utilizadores. Portanto, eu penso que isto agora já está definido. E save. Vamos agora ao Squidguard Proxy. No Squidguard Proxy, então, o que é que vamos então começar por fazer? Temos que fazer aqui o enable. E agora, importante, sempre que alguma destas alterações é executada, temos que fazer o apply, porque muitas das vezes este squid guard vai verificar as alterações que foram feitas e, portanto, as alterações não são desde logo aplicadas. No fundo, temos que fazer uma espécie de restart ao serviço. Portanto, vamos então definir que vai então estar enable. Aqui temos então filtros para LDAP. Utilização de Kerberos, por aí forma. Temos então Enable GUI Log, para podermos então verificar. Enable Log também. Enable Log Rotation, portanto, naqueles 7 dias. Podemos também fazer logo a limpeza de advertisement, portanto, de publicidade. Agora estava a ser difícil fazer isto. Blacklist, portanto, ele ainda não está utilizado. Isto é utilizado no Nano BSD, portanto, o pfSense pode trabalhar em cima do Nano BSD, eventualmente em cima do Raspberry Pi, não sei, mas é capaz de ser interessante. E depois temos aqui o Blacklist Proxy, que é aquilo que vamos então fazer. Se fizermos aqui o Enable, vamos então agora ter que carregar essa mesma Blacklist. E agora, portanto, vamos então fazer no Blacklist Proxy. Onde é que podemos ir buscar então essa blacklist? Blacklist, já agora mostro isto tudo. O vídeo já está a ficar aí grande. Blacklist proxy. Olha bem, é blacklists. Aliás, estava no Squidguard e também temos no Squid URL blacklist. Vamos aqui a esta. Este é, por exemplo, um determinado tipo de blacklist onde está
no que é que consiste uma blacklist? Uma blacklist consiste então uh, em famílias de sites que são agrupados e de URLs, sites IPs, que estão agrupados por temas. E, portanto, aquilo que acontece é, nós não queremos que o pessoal, por exemplo, aceda a endereços mail. Isto depois terá que ser tratado até de forma diferente. Ou, por exemplo, a conteúdos de news. Então, habilitamos esta blacklist, como iremos ver, e depois os utilizadores, qualquer que seja o site e que se encontre registado nessa blacklist, fica bloqueado o acesso, ou é permitido. Depois temos então aqui muitas dessas blacklists. Eu normalmente utilizo a blacklist do... Está aqui. Onde é que está aqui? Temos aqui a blacklist, Shala Blacklist. Portanto, utilizo normalmente esta. E podemos então fazer o download do Shala Blacklist. Como é que podemos fazer? Temos aqui o download. Aquilo que eu vou fazer é botão do lado direito, copiar o endereço do link, voltamos aqui e damos então a blacklist. Enable, e agora permite-nos então colar, e já temos então aqui a blacklist. Vamos fazer save, e se viermos agora depois apply, ele está stopped. Se viermos agora aqui à blacklist, ele, ou então blacklist update, vamos fazer aqui novamente colar, download, ele agora vai buscar diretamente à sala list.de, portanto, da Alemanha, blacklist. Portanto, no que é que consiste isto? Existem outras blacklists que são então utilizadas, e normalmente por universidades ou por entidades que têm robôs que pesquisam na internet sites e que os agrupam por temas. E é isto então que vamos fazer. Epá, eu vou parar aqui este vídeo, que isto está a ficar grande, ele ainda vai demorar um bocadinho de tempo. E vocês já sabem contar até 100, não é? E depois eu já volto para outra confirmação. Mas ele, depois de fazer isto, ele ainda tem que compilar. Ele vai compilar isto. Eu vou parar aqui o vídeo. Já agora, então eu vou esperar mais um bocadinho. Isto ainda não está parado. Complete, está quase, está quase, está quase, está quase. E ele agora vai fazer o rebuild das bases de dados. Já que agora tenho que esperar, vamos ver agora o rebuild. Nesta altura é uma boa altura para um de beber um café ou um chá. Vamos lá ver se ele chega até aos 100. E já está. Portanto, neste momento já temos então a blacklist aqui definida. Se viermos agora aqui ao General Settings, Apply, temos que ir Apply Changes, vamos lá ver se ele guardou. Blacklists. Vamos aqui Save. Ok. E agora temos então Started. Ele já está então Started. Se viermos agora aqui ao Common ACL, depois vamos fazer aqui umas regras. Vamos agora ver aqui no Click Here e ele vai mostrar todas as blacklists que foram então utilizadas. Eu vou só bloquear, depois já vou falar aqui melhor como é que elas funcionam. Aqui o Sex Education é sempre bom. Eu queria ver aqui os pornos também, mas eu não vou cair nessa asneira de bloquear os pornos para já. Já tive então aqui algumas. Vou fazer deny. A regra que ele está em deny. Como é que funciona então aqui as blacklists? Eu não queria falar já nisto, mas vou então falar. Portanto, existem, tal como a nível de segurança, temos duas formas. Ou partimos do princípio que está tudo então negado, e a partir daí vamos então fazer o allowed, vamos então permitindo, e esta é a regra mais segura, mas aquela que dá mais trabalho, ou então partimos logo da possibilidade do allow. E neste caso vamos então negar aquilo que não queremos. Esta eventualmente é mais simples para aquilo que vamos agora aqui fazer, a outra dá mais trabalho, mas é mais segura e portanto temos então que realizar essas operações. Eu há pouco fiz aqui umas situações. Vamos aqui também no Proxy Deny Error.
Vamos então colocar aqui um erro. Uh, não, mas agora aqui, request deny by proxy product name, default zip, ele vai meter aqui o coisa, e dizemos que esta informação já está, e vamos então dizer para fazer o log e o save. Ok? Depois de termos feito isto, vamos fazer novamente um apply, ok? E agora vamos ver se ele consegue ir ao site do DN. E pronto, a partir deste momento, o site do DN está então bloqueado. Porque é então uma página da internet. Portanto, cnn.com, acho eu, não é? E está então bloqueado, mas qualquer outro site não está. Isto agora quase que me. Vou fazer aqui uma brincadeira. Ainda não acabo o vídeo, sem fazer uma brincadeira. Às vezes faço isso e corre mal, mas espero bem que agora não. Portanto, reparem que aqui aparecem quais são as regras. Eu depois já vamos ver aqui a questão das regras. E agora eu vou bloquear aqui o porn. Este o porn. Ok? Deny. Volto aqui a fazer save para ele guardar. Reparem que já aparece news e porn aqui em cima. Tenho que chegar aqui e fazer apply. E agora www.playboy.com. E está bloqueada. Esta vez não correu mal. Às vezes corre mal. E acaba aqui o vídeo. Que é para depois a gente desbloquear isto. Ok.